Jones Manuel. Haddad e Tebet o salário mínimo. Boa. Vamos ver se algum comunista tá cobrando aí, né? Aparentemente o Jones Manuel. Por isso que eu coloquei na lista lá, né? Que na confusão ele é trabalhista. Aparentemente ele é o único comunista que não está em Cuba e está aqui cobrando o atual governo dos avanços, da melhoria sobre as classes trabalhadoras, né? Metade aí dos influencers estão vendo BBB, a outra metade estão em Cuba, né? Então agora vamos ver o que o Jones Manuel está falando como bom operário. Tá aí falando. Salve galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Tebet, Haddad e o salário mínimo. Antes de começar propriamente o vídeo do canal, quero mais uma vez informar para vocês que esse é o formato novo Que isso, Sara? do nosso canal. São vídeos mais rápidos que não são gravados em estúdio, são gravados aqui na minha casa e aí tem um cenário diferente. Pô, eu achava que o cenário seu era na sua casa, Jones, mas não é? Pô, eu jurava que era, mano. Uma imagem diferente, um áudio diferente, mas continuam os vídeos de estúdio gravados. Humilde. Vou dar um. E que vão lá like. todo domingo, 5h30 da tarde. Inclusive, o próximo vídeo de domingo é possível ser empresário e comunista. Esse vídeo eu tô gravando na terça-feira de manhãzinha. Então, tá indo lá na quarta. Eu espero que daqui para lá eu seja desmentido, ele perca a função. Porque, note bem, ao que tudo indica, não vai ter aumento do salário mínimo, desde já, para R$ 1.320. E aqui é importante sinalizar algumas coisas. O aumento do salário mínimo de R$ 1.300 já foi promessa do governo Lula. Assim como, aliás, foi promessa do candidato Lula, né? Assim como foi promessa a mudança na tabela do imposto de renda para isentar quem ganha até R$ 5.000. Então são promessas centrais de campanha, assim como o fim do PPI na política de combustíveis e o fim do teto de gastos. Beleza? Uma salva de palmas aí, mano. Uma salva de palmas aí pro Jones, mano. Dá uma salva, mano. Os comunistas não morreram, né, velho? Nem todo comunista virou Ian Neves, né? Que defende a Open Society e passa pano pro liberal, né? Beleza. E aí, o governo Lula começa seu mandato, aí já surge, no período de transição ainda, uma mentira dizendo que o Bolsonaro deixou um rombo, que as contas públicas, que o país está quebrado, que o país está sem dinheiro. Isso é uma mentira, ideologia liberal. O Bolsonaro destruiu várias e várias políticas públicas, deixou o país num caos sobre diversos aspectos, desde a coleta de dados, de informações sobre problemas sociais, até a execução e acompanhamento e fiscalização de políticas públicas. Mas não existe isso num país que tem moeda soberana, ficar sem dinheiro. Isso não existe. O orçamento de um país não é o orçamento de uma família doméstica. Pois bem. Mais palmas? Mais palmas, né? Tá merecendo hoje, hein, ô Jones? Tá mandando bem hoje, mano. O comunismo aparentemente respira. Venha, junte-se ao trabalhismo, por favor. Durante a PEC de transição, foi negociado, uma recomposição do orçamento para 2023 e o governo Lula, prestem atenção, o governo Lula conseguiu aprovar um orçamento para esse ano que comporta desde já o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Então, o Congresso Nacional, cheio de reacionário, do Centrão e não sei o que, aprovou uma proposta orçamentária que permite, desde já, aumentar o salário mínimo. Tanto é assim que o ministro Fernando Haddad apresentou um pacote de política econômica que se propõe cortar 25 bilhões do orçamento público desse ano, na ideia de fazer superávit fiscal, de equilibrar as contas públicas. Um erro assim, gigantesco, fora de série. Haddad e Simone Tebet vêm sendo os ministros da área econômica que mais oferecem discursos, entrevistas, declarações para agradar o chamado mercado, a Faria Lima, que nada mais é do que a mega burguesia brasileira. Um dos temas centrais dessa mega burguesia
é manter a política de austeridade. É manter a política de corte de gastos. Eu falei, austeridade. Austeridade no lombo do povo. Eu tô falando isso aqui, eu tô gritando, e tem lulopetista ficando puto comigo. Tem lulopetista me marcando todo dia no Twitter, revoltado, porque eu tô falando isso aqui. Austeridade no lombo do povo, austeridade no lombo do povo. Enquanto isso, os comunistas estão em Cuba e o Felipe Neto tá vendo BBB. Financiamento das políticas públicas. Porque quanto mais forte é o discurso e a prática de austeridade, você tem mais espaço para acumulação privada do mercado, você tem inclusive novas aberturas de nicho, de lucratividade, porque se não tem saúde, educação, cultura, infraestrutura, só tem espaço para privatização, para pagar pelos serviços e por aí vai. E também isso ajuda a disciplinar a classe trabalhadora, né? Porque tendencialmente, quanto menor é o nível de investimento público e de políticas públicas, menor vai ser o nível de emprego, maior vai ser o nível de miséria, de desigualdade. Isso vai forçar a classe trabalhadora, por exemplo, a aceitar piores empregos, vai enfraquecer o movimento sindical, tendencialmente, vai piorar as condições de trabalho, vai aumentar as condições de exploração, basicamente, da classe trabalhadora. Então, veja, há possibilidade, aprovada no Congresso, de aumentar desde já o salário mínimo, e não só aumentar para 1.320, aumentar inclusive para 1.340, como defende o movimento sindical, né? As centrais sindicais que se reuniram com o Lula recentemente. Que vale observar, igual eu falei no disparate, era melhor a véia de 72 anos com caganeira ter ido lá reivindicar a causa de trabalhador do que aqueles sindicalistas que foram lá, né? Porque quando eu falasse na cara deles que não ia reajustar o salário mínimo, ia cobrar IR de pobre e não ia acabar com o teto de gasto, né? Quando o Lula falasse isso, as velhas não iam bater palma, ia quebrar tudo e ia cagar em tudo lá, igual os sindicalistas fizeram, bateram palma. Aí o argumento é bem simples, veja. Salve, Boné. O discurso oficial Véia com caganeira. Equivocado é que o Bolsonaro adiantou a fila do INSS de concessão de aposentadorias e isso apresenta um gasto inesperado de 900 milhões. Por isso a gente tem que esperar no aumento do salário mínimo. Isso é mentira. Veja, esse argumento é falso. Falso. Por quê? Quer dizer que 900 milhões de despesa a mais com aposentadorias impede o aumento do salário mínimo, que vai custar 1 bilhão, mas o governo, o ministro Fernando Haddad está dizendo, junto com a ministra Simone Tebet, que vai cortar 25 bilhões esse ano. Isso é matemática básica. Se o aumento do salário mínimo vai custar 1 bilhão, o aumento para 1.320, e vocês estão dizendo que tem 25 bilhões para cortar, aumenta o salário mínimo desde já. Aí a galera fala assim, Jones, a lei de responsabilidade fiscal proíbe tirar dinheiro de uma área para outra. Então, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal não permite que, se você faz uma revisão, por exemplo, de contratos, de iniciativas do governo na área da infraestrutura, que, sei lá, economizam 5 bilhões, você não pode tirar esse dinheiro que estava alocado no Ministério das Cidades, o Ministério de Minas e Energias, e deslocar para as outras áreas. É verdade. A lei de responsabilidade fiscal não permite fazer isso com uma medida discricionária do governo. Mas toda semana, no Congresso Nacional, você tem um projeto de lei que é a readequação orçamentária. No meio de um pacotão de vários projetos que estão sendo votados e discutidos, se coloca que é uma mera medida administrativa. Então, tipo, realoco 300 milhões, 100 milhões, não sei o quê, do Ministério X para o Ministério Y, da política X para a política Y, do Fundo X para o Fundo Y. Isso acontece toda semana no Congresso Nacional. Nem se debate, nem se discute, e é isso, é uma prática comum do Congresso Nacional, você colocar essas readequações orçamentárias no meio de pacotões. Então vai aprovar um projeto, sei lá, um projeto na área de arte e educação, não sei o quê. Aí lá no meio coloca-se uma cláusulazinha para uma realocamentação. Uma realocamentação acho que está errada, né? Um realocamento orçamentário, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui, viu, gente? Sei lá, da ciência e tecnologia para a cultura. Uma rubrica de 100 milhões. Isso é aprovado, isso é prática comum, todo governo faz e ninguém num Congresso tem problemas com isso. Isso, claro, né? A gente vai falando
de valores que são comuns corriqueiros no trâmite do Congresso. Se a gente estiver falando de uma readequação orçamentária, sei lá, da ordem de 30 bilhões, 40 bilhões, aí é claro que ninguém vai aceitar isso passar num pacotão geral de outros projetos, né? Enfim, pressuposto da coisa. Então, veja, a lei de responsabilidade fiscal proíbe o governo fazer readequações orçamentárias, intraministérios, fundos e por aí vai, por medida discricionária sem passar pelo Congresso, mas passa pelo Congresso toda semana. E o governo Lula não teria dificuldade nenhuma de fazer isso, dado que esse Congresso, com esse centrão, já aprovou o aumento do salário mínimo. Exatamente. Mano, esse ponto que ele colocou central aqui é o que eu queria entrar. Vamos pegar a corda mais extrema. Mano, que precisa fazer, mano, uma emenda na Constituição para poder passar isso. Mano, tá ali para isso. Já vamos partir desse processo. Tá, mas tá ali pra isso, velho. É melhor você comprar briga com o Congresso do que comprar briga com o bolso do pobre. Pronto, esse é o primeiro passo. Segundo, não é isso. Não precisa fazer uma PEC, não precisa fazer todo esse trâmite no Congresso. Não precisa disso, mano. É uma coisa que já dá pra fazer e não faz por causa que é canalha. E o Denis comentou ali, é verdade. Do nada as pessoas são especialistas em anterioridade tributária. É isso. Canalice, mano, canalice. Abril tá chegando aí. Quem ganha o salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda porque o governo Lula é canalha. Canalha. PPI tá... Já são 25 dias de governo, a PPI tá moendo. Já era pra ser revogado no primeiro dia, quando ele revogou aqueles 12 decretos que envolvia também segredos do Bolsonaro lá. Como é que é aquela merda lá? Sigilo do Bolsonaro. Dentro daquela conversa ali já era pra ter revogado a PPI. Não revogou até agora porque é canalha. Canalha. Para 1.320. Então, o governo Lula pode colocar em vigência a partir do momento que ele quiser esse aumento. Tanto é assim que, inclusive, a burguesia brasileira, a Fiesp, a CNI, a Faria Lima nem bateu tanto no aumento do salário mínimo porque ela partiu do pressuposto que isso era um fato dado. Foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que para fazer graça com a burguesia veio com esse discurso que não dá para aumentar agora, que tem que ver as contas públicas e vamos esperar. Eu nunca vi isso. A promessa é que se aumente o salário mínimo no dia 1 de maio. E veja, a gente tem algo que é muito preocupante. O Lula dá seguidas declarações contra o teto de gastos, falando que política pública não é gasto, é investimento, fala contra o PPI, fala contra a autonomia do Banco Central, fala contra privatizações, mas o ministro do Lula, que é subordinado a ele, que é o Fernando Haddad, vai defender a austeridade, defende a autonomia do Banco Central, não fala de salário mínimo, não fala de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e quando fala é para colocar dificuldade, para falar em responsabilidade fiscal, para falar em superávit primário. A Simone Tebet deu uma entrevista para o jornal o Globo horrível, que a Simone Tebet fala assim, essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, isso é com o presidente, é a decisão política do presidente. Aí, em seguida, ela fala que aprovar isso agora seria irresponsabilidade fiscal e ser irresponsável com as contas públicas, porque é uma mentira também. Então, veja... Não, a primeira é verdade, né, Jonas? A primeira é verdade. É decisão do Lula, né? A segunda que é mentira. Ela cria uma armadilha. Ela fala assim, é com o Lula, a responsabilidade é dele, mas se ele aprovar, ele está sendo irresponsável do ponto de vista fiscal e das contas públicas. Então, assim, é necessário que se cobre o governo Lula para cumprir as promessas de campanha. É o básico, né? É o básico, aumento do salário mínimo, recomposição de direitos trabalhistas, fim da PPI na Petrobras nos combustíveis, para ontem, enfrentamento ao teto de gastos, retomada vigorosa do investimento público. Percebe? Não dá, especialmente nesse momento em que você tem a extrema-direita assanhada, o partido fardado que tentou a manobra golpista, agora dia 8 de janeiro, contemporizar com isso. Ou vai querer se repetir... Eles já acharam 6 bilhões hoje, a notícia não era hoje. Pra acalmar o militar, já acharam 8 bilhões no orçamento, não rolou isso? Não rolou? Eu vi a notícia hoje aqui, ó. Cadê aqui, ó? Pra acalmar os militares, acharam 6 bi ou 8 bi. Já acharam dentro do orçamento? Vocês não viram essa notícia hoje? Vou procurar aqui, ó. Vou procurar aqui e vou achar pra vocês. Pera aí. Não desistam de mim. Fórmula do Joaquim Levy, do governo Dilma II em 2014, em que a Dilma ganha a eleição do Aécio,
Tem gente que fala que junho de 2013 derrubou Dilma. Esqueceram que Dilma ganhou a eleição de 2014. Né? Dilma ganha a eleição do Aécio, pega o governo com a taxa de desemprego bem baixa, das menores da história, começa o ajuste fiscal com o Joaquim Levy, dobra a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato, é claro, joga a popularidade do governo lá embaixo, destrói o poder de compra da classe trabalhadora, destrói a capacidade de mobilização do movimento sindical por causa do desemprego em massa e fica mais vulnerável a um golpe. Naquela época era só o PSDB, viu? Que liderava o negócio. E o PSDB é muito menos perigoso do que os militares, né? Do que o Partido Fardado. Do que esses latifundiários armados que estão por aí tramando sabotagem, atentados e por aí vai. Então veja, é um erro do governo Lula reforçar o discurso de austeridade, reforçar o discurso como se o Estado fosse uma dona de casa em que ele não pode gastar mais do que arrecada, reforçar o discurso de que a relação dívida-PIB é o grande problema, a grande questão central da economia. Não é erro, Jones, é aí que a gente discorda. É sintoma. Não é erro, é sintoma. Tá pregando isso porque acredita nisso. Ah, Jones, significa que o Estado pode gastar como quiser, do jeito que quiser? Não, pelo contrário. Isso significa que um Estado nacional que tem moeda soberana em momento que a economia está desaquecida, tem vastíssimo desemprego, tem a capacidade de consumo deprimida e o poder de compra da classe trabalhadora está em baixa, é possível aumentar o investimento público, é possível fazer políticas públicas sem necessariamente aumentar a arrecadação, que isso não vai causar inflação e que isso não é um problema, porque, inclusive, vai estimular um ciclo positivo de crescimento da economia que vai até aumentar a arrecadação do Estado. Então, assim, é o momento de aumentar já o salário mínimo. E não só é o momento de aumentar já o salário mínimo, é o momento de aumentar o salário mínimo e ir na direção de um Programa Nacional de Pleno Emprego. A reunião Programa Nacional de Desenvolvimento, precisa disso, PND. Do movimento sindical com o presidente Lula, eu achei lamentável que praticamente nenhum representante do movimento sindical tocou nisso. Vários falaram de voltar a gerar emprego. Assim, um Programa Nacional de Pleno Emprego coloca como objetivo, como um ponto de debate central da política nacional, acabar com o desemprego no Brasil, com o Estado, o sistema público, assumindo o protagonismo da criação de empregos, para, inclusive, baixar o grau de exploração sobre a classe trabalhadora, porque, tendencialmente, quanto maior o nível de emprego, melhores são as condições de negociação de movimento sindical da classe trabalhadora, que vai garantir melhores condições de trabalho e ganhos salariais reais, acima da inflação. Então é para ontem. Aumento do salário mínimo e um Programa Nacional de Pleno Emprego. Não é uma pauta negociável, é fundamental. E para quem diz que está preocupado com golpismo... O presidente da Petrobras indicado pelo PT assume amanhã, mas o ofício da FUP para interromper as privatizações ou seus processos foi pro governo atual mesmo. Estamos com os trabalhadores e de olho, mas para os petistas tem que esperar 90 dias, requer formalmente confirma registrada em cartório, dar 13 cambalhotas, dançar na boquinha da garrafa e, enfim, poder cobrar se e somente se ressalvarmos a inocência do Lula. É tipo isso mesmo, né, Sara? Com os militares, para derrotar o golpismo e os militares, é preciso ter popularidade. Popularidade vem com melhora das condições objetivas da classe trabalhadora, com respostas concretas aos dramas materiais da classe trabalhadora, de redução do poder de compra, de diminuição da renda, de aumento da pobreza, da miséria, da fome e do desemprego. Dando respostas objetivas a isso, não importa a propaganda que a mídia faça. O governo vai ter graus de popularidade altos, que inclusive é a experiência que o próprio Lula e o PT têm, né? A mídia batia todo dia, massacrava o Lula, mas enquanto a taxa de emprego estava crescendo, o poder de compra do salário mínimo estava crescendo, o nível de consumo da classe trabalhadora estava crescendo, e a oportunidade, o acesso a oportunidades como ensino superior para filhos da classe trabalhadora estava crescendo, o Lula tem uma popularidade nas alturas, não importa o que a Veja, o que a Globo, o que o Estadão, que o Isto É falasse, né? Então, Simone Tebet, ministra, Fernando Haddad, ministra, vamos acabar com esse negócio de austeridade, a não ser que vocês não queiram que Lula não termine o mandato, né? Seja derrubado antes
na primeira crise de Eu não popularidade. entendo isso. Por que vocês falam pro ministro, bicho? Então vocês tiraram esse negócio que o Lula é inocente? Por que vocês falam o chefe dos ministros é o Lula, caramba? Pô, do nada, você... Puta, 15 minutos de vídeo espetacular, com puras verdades, batendo, com razão, cobrando, avançando. A crítica vai pros ministros, vai pro Lula, caralho. Quem recebeu o porra do voto foi o Lula. Tem que parar com essa porra de que o Lula é coitadinho, de que o Lula é um passivo no meio da confusão. Para com isso, gente. Aí sim, aí é um ótimo caminho seguir por uma política de austeridade, seguir por uma política de corte de gastos, seguir por uma política de que a prioridade é fazer superávit fiscal. Haddad, com aquela sonseza do Haddad, vai dar fazendo coisa que o Lula não quer? Presta atenção, pô. Não melhorar as condições de vida de maneira imediata da classe trabalhadora. Para concluir, lembro que durante a eleição, um dos motos da campanha petista, a galera que falava que tem que votar em Lula desde já no primeiro turno, é quem tem fome tem pressa. Pois bem, quem tem fome tem pressa. E por que agora a gente pode esperar? Duro, hein? Por que o aumento do salário Verdade. mínimo não é agora? Por que só em maio? Quem tem fome não tem pressa? Pronto. A classe trabalhadora tem pressa, a classe trabalhadora tem que se mobilizar, tem que cobrar um aumento já do salário mínimo. É isso, galera. Espero que vocês... Na confusão é trabalhista, mano. Na confusão é trabalhista. Eu até curti aqui de novo. Não tem como curtir. Mandou bem demais. Na confusão é trabalhista. Esse finalzinho aí, duro, hein? Palavras duras, né? Gostei, mano. Gostei. Então, precisa ter pressa. Porque agora tá no governo e o PT. Pois é. Sobre o Ciro, eu estou preparado